Eu estava varrendo a sala quando o celular vibrou sobre a mesa. Abri a notificação e vi aquilo que até hoje me dá um nó na garganta. A foto do casamento da minha filha, com ela de branco e um rosto que eu não reconhecia ao lado dela. Liguei sem pensar, as mãos ainda cheias do pano úmido, e a pergunta saiu como se fosse um sopro. Letícia, você se casou? Ela atendeu com voz distante e disse apenas, sim, mãe, foi só para a família. Aquilo cortou. Eu sempre imaginei que estaria ao lado dela naquele dia. Meu nome é Maria Helena, tenho 68 anos e por toda a vida coloquei a família no primeiro lugar. Hoje conto como a traição de um casamento sem aviso me levou a uma decisão dramática de desaparecer e ao mesmo tempo me reencontrar. Se você está me ouvindo agora, escreva nos comentários de que cidade nos acompanha e deixe um like se já sentiu a dor de ser deixada de lado por alguém que ama. Esta história vai do choque à reviravolta e eu quero que você fique até o fim porque o que aconteceu depois mudou minha vida. Eu prometo contar com honestidade, sem vitimismos e com a dignidade que eu lutei para manter. Criei minha filha sozinha depois que o pai dela morreu quando eu ainda tinha 30 anos. Era madrugada quando eu saía para trabalhar como costureira na fábrica da Dona Célia e tarde à noite quando pegava a lotação de volta carregando sacolas cheias de roupa emprestada. Na infância de Letícia, ver as aulas e os livros como um luxo era a minha luta diária. Eu fazia bolos em finais de semana, costurava vestidos e guardava cada moeda para que ela pudesse estudar. Havia noites em que eu fingia sono para não acordar e chorar porque sentia a culpa de não poder dar mais. Foram anos de sacrifício silencioso, de abrir mão de festas, de um casamento que eu sempre sonhei e que nunca aconteceu. Eu era chamada de mãe batalhadora e me orgulhava desse rótulo, mesmo que às vezes sentisse saudade de ser vista além de provedora. Quando Letícia nasceu, jurei que ela teria escolhas que eu não tive. Trabalhei como faxineira na casa do seu Alfredo, como costureira para Dona Ivone e fazia bicos na padaria do bairro para complementar o que sobrava. Aprendi a consertar roupas, fazer contas no caderno gasto e a esconder pequenas felicidades em forma de presentes que eu dava às escondidas. A vida nos deixou cicatrizes, mas eu carregava uma certeza. Todo o esforço valeria quando ela abrisse as portas que eu não pude abrir. No presente, morava numa casa pequena que dividia com lembranças e bordados que eu vendia na feira da praça. Tinha amigos na igreja, uma vizinha chamada Dona Rosa que vinha tomar café às terças e me chamar para as missas de domingo. E uma sensação estranha de que algo tinha mudado entre mim e minha filha. Muito antes daquela foto aparecer no meu celular. Se você já se sentiu deixado de lado por alguém que ama, saiba que não está sozinho. Passei dias olhando aquele telefone, repetindo as mesmas perguntas no vazio do quarto. Conte nos comentários a cidade de onde nos assiste e, se quiser, escreva uma palavra que descreva como se sentiu, traído, aliviado, decidido. Não precisa explicar tudo. Só dizer a palavra ajuda a gente a entender que não estamos sozinhos. Eu leio tudo e muitas vezes trago respostas e conselhos práticos com base nas histórias que vocês compartilham. Seus comentários ajudam outras pessoas a perceber que este é um lugar de comunidade e acolhimento. Agora, volto a contar o que aconteceu depois daquela foto. Naquele jantar de apresentação, o que eu pensava que era apenas mais um encontro de família, senti as primeiras pequenas exclusões. Letícia trouxe Bruno para casa num sábado e eu me esforcei para fazer um jantar simples. O cheiro do feijão que eu deixei cozinhar a tarde toda enchendo a casa, o som da colher batendo na panela, a luz amarela do abajur sobre a mesa, tudo parecia normal até as frases cortantes começarem a chegar. Sentamos à mesa e eu perguntei timidamente sobre o trabalho dele. Ele trabalha com tecnologia, disse Letícia. Bruno sorriu e respondeu com voz calma. Trabalho com desenvolvimento de sistemas. E você, Dona Maria, o que costuma fazer? Eu respondi que costurava e vendia bordados na feira, que fazia bolos por encomenda. Percebi um olhar rápido entre eles, um gesto quase imperceptível de desaprovação. Ah, que interessante, disse Bruno com a boca quase formando uma palavra que não foi dita. A cutelaria na mesa tilintou quando alguém se serviu de água. E vocês moram aqui por muito tempo? Perguntou Dona Rosa, que estava presente, tentando aliviar o clima. O quarto exalava o cheiro doce do bolo de laranja que eu havia tirado do forno, o tecido da toalha de mesa raspando sobre os dedos, o gosto amargo no fundo da minha boca de saber que aquela conversa não estava leve.
A sensação de ser observada como se eu fosse uma história antiga reapareceu. Eu levei a mão ao peito e senti o pulso rápido como uma sineta. Nos dias que se seguiram, as visitas diminuíram. Antes, Letícia aparecia às sextas para tomar um café. Agora as mensagens eram curtas. Depois a gente conversa, dizia uma frase que eu comecei a aceitar como uma espera infinita. Fui acumulando sinais de distanciamento que doíam mais do que qualquer grito. O correio trouxe menos cartões, a casa ficou mais silenciosa e o cheiro do perfume novo de Letícia, que antes se espalhava quando ela me abraçava, gradualmente evaporou. A descoberta pública aconteceu como numa ferida exposta. Era uma tarde quente de abril quando eu rolei o feed e vi a imagem do casamento. A legenda misturava alegria e exclusão em poucas palavras. Liguei de imediato. Letícia, filha, me explica isso, disse tentando manter a voz firme. A chamada caiu na caixa postal. Mandei mensagem. Parabéns, contei com a sua presença. O visto duplo azul apareceu e permaneceu sem resposta. Liguei de novo. 3 chamadas, nenhuma atendida. Alguém batia na janela e o vento trouxe o cheiro da massa de pão da padaria. A sensação era de que me haviam empurrado para a porta e a trancado por fora. Tentei falar com o pai dela, que viveu muitos anos na mesma rua, mas sempre houve desculpas e rostos que desviavam. Mandei mensagens para amigos em comum. Tentei entender se havia um mal-entendido, mas o silêncio era sólido como uma parede. A vergonha me visitou como se tivesse sido exposta. Vizinhos cochichavam e eu sentia o peso dos olhares quando saía na rua para comprar pão. A pergunta que eu não ousava calar era simples e monstruosa. Como alguém que eu criei poderia me excluir tão completamente? Na madrugada seguinte, sentei na cozinha com a luz fraca acesa, a chaleira ainda quente ao lado e a sensação de um frio que não vinha do ar. Liguei para Dona Rosa. Rosa, me escuta, disse. Houve um som de lençóis sendo ajeitados do outro lado. Maria, o que houve? Respondeu ela com a voz do costume, doce e pesada como um cobertor. Eu vi a foto do casamento. Não fui convidada. Não me avisaram. Como pode? Perguntei chorando baixinho. Rosa ficou em silêncio por um instante. Você não merece isso, disse. Eu respirei fundo e senti o gosto do sal nas lágrimas. A decisão começou a nascer entre o cansaço e a raiva. E se eu sumir por um tempo? E se eu for embora da nossa casa e parar de esperar um sinal que talvez nunca venha? Perguntei quase como se testasse a própria ousadia. Faça o que for bom para sua paz, respondeu Rosa. Aquela noite foi um ponto de virada, onde a ideia de desaparecer deixou de ser fuga e virou plano de autonomia. No dia seguinte, comecei a rascunhar um plano. Não foi por impulso. Eu fiz contas, reuni papéis, fui até o banco. O ar-condicionado seco do banco parecia cortar o calor da minha ansiedade. O cheiro de papel novo das folhas que imprimiam meu extrato me deu uma estranha sensação de controle. Falei com o gerente, seu Carlos, que me olhou com respeito quando falei do que precisava. Temos uma alternativa de conta que facilita transferências e acesso remoto, explicou ele folheando documentos. O toque do papel nas minhas mãos, o som do teclado, o café morno que me ofereceram, tudo se misturou num ritual de preparação. Procurei a doutora Elaine, uma advogada indicada por uma amiga da paróquia. Ela me explicou com calma como organizar documentos, quais papéis seriam necessários para uma mudança segura e como declarar meus bens se eu quisesse me resguardar. Vamos fazer tudo dentro da legalidade e com cuidado, disse ela. E eu senti a voz de alguém que me dava respaldo. Conversei com a assistente social da minha paróquia, a irmã Marta, que me ofereceu alternativas de moradia temporária e me apresentou a uma lista de residenciais para idosos que tinham atividades e oficinas. O toque firme da mão de Marta enquanto ela me entregava folhetos me deu coragem. Falei também com Ana, da ONG que organiza cursos de artesanato, que prometeu me ajudar a encontrar um espaço onde eu pudesse vender meus bordados, sem depender de ninguém. A cada conversa, a lista de passos crescia e a ideia de desaparecimento passava a ter forma concreta. Organizar a mudança foi um exercício de desapego e redescoberta. Separei roupas, revistas, fotos antigas e decidi o que levaria comigo. O cheiro das páginas amareladas das fotografias trazia memórias vivas.
O toque fresco do vestido que havia usado no aniversário de 26 anos me fez hesitar, mas fui firme. Contratei uma empresa de mudanças pequena, conversei com o rapaz que dirigia a caminhonete, José, sobre o horário. O som do motor ligando era como um compasso de partida. No dia da saída, o vento soprava trazendo o aroma da padaria, e eu senti o assoalho da casa sob os pés, o rangido antigo da porta ao ser fechada pela última vez. Dei um último olhar para a sala onde havia tantas lembranças, toquei a moldura da foto de Letícia bebê e senti o calor do vidro. No primeiro dia no novo lugar, um residencial que eu escolhi por ter atividades e uma sala grande para bordado, senti uma mistura de medo e alívio. Havia vozes diferentes pelos corredores, o som de uma televisão ao longe, o barulho de talheres no refeitório. O quarto era pequeno, mas tinha uma janela que dava para uma praça com um pé de laranjeira. O cheiro fresco das folhas me acalmou. Fui recebida por Marta, que me apresentou a outras moradoras. "Bem-vinda, Maria", disse ela, e o abraço foi simples e humano. Uma senhora chamada Ana me ofereceu chá com gengibre e senti o sabor quente confortando meu estômago apertado. As primeiras semanas foram de aprendizado. Participei de oficinas de bordado e pintura, aprendi a usar o tablet nas aulas de informática e me juntei a um grupo de caminhada ao ar livre pela manhã. Conheci Marta, que fazia trufas que vendia na feira, conheci Pedro, que sempre contava histórias da infância, e Rita, que tocava violão nas tardes de sábado. Havia rotina, café nas 8, ginástica leve às 9, oficina às 10 e almoço com filas e conversas. O toque da agulha no tecido trazia um som ritmado que, aos poucos, se tornou música para mim. O cheiro do esmalte de tinta, o tato do tecido entre os dedos, o calor das xícaras nas mãos e os risos que começaram a preencher a sala foram formando um novo tecido ao redor da minha vida. Em meio à reconstrução, vieram os confrontos. Letícia apareceu no residencial pela primeira vez 2 semanas depois da minha mudança. A porta se abriu e eu vi o rosto dela iluminado pelo sol da tarde. E atrás dela, Bruno, com um olhar que misturava superioridade e constrangimento. O som dos passos no corredor gelou meu sangue. Eu me levantei com o coração acelerado. Senti o cheiro doce do perfume dela, que me lembrava os primeiros anos, e, por um segundo, pensei em recuar. Em vez disso, fui ao seu encontro. "Letícia", disse eu em voz firme, mas não áspera. Ela desviou o olhar e respondeu com uma frase curta. "Mãe, eu vim para conversar." Havia olhos curiosos das outras moradoras, e o tilintar de uma colher na xícara ecoou como um relógio apontando para um momento decisivo. Nossa conversa teve trocas longas e dolorosas. Eu falei primeiro. "Por que não me contou do casamento?" Ela suspirou. "Sabe como as coisas ficaram, mãe? Não foi fácil." Eu perguntei quais coisas, e ela hesitou. "A vida mudou, a gente se ajustou", disse Bruno cortando com voz baixa e controlada. Eu olhei para ele e senti o calor do sol na pele, o gosto metálico do nervosismo na língua. "A gente sentiu que seria melhor assim", disse ele. Foram conversas de várias trocas entre nós, cada uma carregada de pequenas revelações. Eu disse que me senti traída, excluída, humilhada. Ela falou de pressões, de diferenças que julgavam incompatíveis e de medo do que outras pessoas iriam pensar. Eu perguntei se havia um problema com o meu jeito de ser ou com a casa onde eu morava. Letícia me olhou nos olhos e disse com voz embargada: "Mãe, não foi com você. Foi comigo. Eu precisava recomeçar de um jeito que eu achei melhor." A resposta me atingiu com força, mas não me quebrou. Respirei e repeti uma frase que havia ensaiado. "Você pode ter recomeços, mas não pode me apagar." Ela ficou em silêncio. Depois da visita, mais do que falar, precisei impor limites e construir pontes com respeito. Expliquei que poderia haver encontros, visitas e netos, mas em condições que preservassem minha dignidade. Deixei claro que não aceitava migalhas de atenção e que minha casa era meu porto e não uma moeda de troca. A conversa rendeu, teve momentos ásperos e outros em que lembranças boas surgiam, mas ficou claro que a relação precisaria de tempo e de mudanças concretas de comportamento para voltar ao que poderia ser uma convivência saudável. A reconstrução foi também financeira e prática. Vendi parte do meu acervo de bordados, comecei a expor minhas peças na feira com a ajuda de Ana e Marta e contratei uma pequena página online com o nome das minhas peças. O primeiro cheque que recebi pela venda de um conjunto de toalhas trouxe o som do carimbo no documento, o toque do papel na minha mão e uma sensação de independência que aqueceu meu peito.
Fui repetindo para mim a palavra dignidade. Abri uma pequena conta poupança no banco com o apoio de seu Carlos e alinhei meus documentos com a doutora Elaine para garantir direitos e segurança. Ao mesmo tempo, participei ativamente da vida comunitária do residencial. Ensinei uma oficina de bordado para as moradoras e ajudei a organizar uma feira local na praça. Conheci mais pessoas. João, que fazia aulas de cerâmica, ajudou-me a montar uma pequena banca. Teresa, da padaria, trouxe pães para o evento. Padre Joaquim participou da inauguração da feira e fez uma benção curta que me fez chorar de emoção. A vida ganhou ruídos agradáveis, como o barulho das máquinas de costura, a conversa animada nas mesas, o aroma do café coado pela manhã e o toque das mãos de outras mulheres ao ajustar um ponto difícil. Houve visitas da família depois que viriam conversas mais sérias sobre limites. Letícia voltou algumas vezes, trouxe o neto depois do nascimento e, embora haja amor, me coloquei firme em minhas regras. Expliquei que ser avó não significava aceitar toda e qualquer atitude sem respeito. Ela chorou, pediu desculpas em voz baixa e disse que precisava de tempo para entender o estrago. Eu ouvi, acolhi dentro do que me parecia justo e deixei a porta aberta com condições. Dignidade e respeito tornaram-se as palavras que orientaram as negociações. Não foi uma reconciliação imediata, mas houve passos pequenos com comprometimento sincero por parte dela em mudar certas atitudes. Um mês depois da mudança, eu já havia vendido 30 peças de bordado e participado de 2 feiras. O corpo sentia menos dor nas juntas por causa das caminhadas matinais. E as manhãs tinham o aroma de café fresco e pão assado que eu dividia com amigas novas. Havia também telefonemas raros de Letícia, sempre curtos, perguntando sobre como eu estava. Eu respondia com calma, sem pressa, sabendo que minha prioridade era a minha paz. 3 meses depois, a página online entrou em funcionamento e comecei a receber encomendas de outras cidades. Isso trouxe um fluxo de dinheiro mais estável e a possibilidade de pequenas melhorias no quarto. Consegui comprar um pequeno rádio que tocava músicas que me lembravam a juventude e nas noites frias eu sentia o calor da mantinha ao redor das pernas enquanto bordava. A comunidade do residencial me incluiu nas rodas de leitura e em apresentações na praça. Havia um novo ritmo e a palavra recomeço ganhou corpo. 6 meses depois, a vida parecia outra, mas sem apagar as marcas. Letícia e eu havíamos trocado mensagens mais longas, com pedidos de desculpas sinceros e a promessa de encontros que respeitassem limites. O neto vinha nos fins de semana em visitas que eram planejadas e combinadas. Havia ocasiões em que eu sentia saudade de um passado mais simples, mas reconhecia que minha liberdade e independência me davam força. Meu negócio de bordados cresceu, tive clientes fidelizados e o nome Maria Helena apareceu numa matéria pequena do jornal local sobre artesanato na terceira idade. Recebi convites para dar uma palestra na igreja e contou com o apoio de Padre Joaquim e de Dona Rosa. Hoje sei que desaparecer não foi sinônimo de fuga, mas de escolha. Escolhi sair de um lugar onde eu era apagada e entrei num espaço onde posso ser inteira. Aprendi a impor limites com ternura e firmeza. Mantenho a porta aberta para quem demonstra mudança com ações concretas e mantenho o meu trabalho como prioridade que me dá renda e sentido. A vida ganhou cor porque eu decidi que a minha alegria não dependeria mais da aprovação de quem me relegou a segundo plano. Se esta história tocou você, inscreva-se para ouvir outras jornadas de recomeço e dignidade. Deixe seu comentário com uma palavra que descreva o que sentiu e compartilhe com quem precisa de coragem. Nunca é tarde para escolher a si mesmo.